Olá, olá pessoal, seja todo mundo bem-vindo, seja todo mundo bem-vinda. Esse aqui é mais um episódio do Matarazzo Podcast. E eu fico muito feliz de ter você aqui com a gente hoje. Aqui no podcast eu recebo diversos convidados e convidadas para falar um pouquinho sobre os desafios do mundo corporativo. Nesses primeiros episódios a gente tem trazido aqui gente de RH para contar qual é o desafio que o RH tem para ajudar as lideranças do negócio. Claro, além do próprio desafio do RH de conectar a estratégia corporativa no dia a dia das pessoas. E aqui a gente conta também um pouquinho da trajetória de cada um desses convidados e convidadas. Mais adiante, eu vou começar a trazer, lá nos futuros episódios, gente que atua diretamente em posições de liderança de negócio, na operação. Mas por enquanto eu quis fechar aqui os primeiros convidados com recursos humanos. Então vamos lá. Hoje eu vou trazer aqui uma convidada que eu conheci nas entregas de eventos e workshops corporativos aí, que é o meu dia a dia, né? Lidando com os desafios de gente, dos negócios e das culturas das grandes companhias. Então hoje eu vou trazer aqui a Cecília. Ah, que legal, gente. Eu não sei como agradecer. Cecília, muito obrigado. Oi, Marta. Sou eu que agradeço o convite aqui de estar com você, junto, batendo esse papo, assim, super gostoso. A gente se conheceu lá, né, na jornada de transformação cultural. Matarazzo nos apoiou aqui, trazendo um pouco da visão, né, de evolução e de transformação que a gente deveria falar para as nossas lideranças. E foi Legal. super importante assim esse momento aqui para a empresa. Eu vou contar um pouquinho que nesse momento a gente está no step de evolução cultural e sem dúvida nenhuma a sua parceria lá atrás fez toda a diferença. Ah, que legal, Cecília. Fico muito feliz. Primeiro, às vezes eu não sei nem como agradecer a presença, aí vocês falam, ah, obrigado pelo convite. Eu falei, nossa, não, é o contrário, né? A gente sabe que a rotina, né, a agenda de executivos de RH de grandes companhias é muito apertada. Então, primeiro, muito obrigado aí pela sua presença. E depois, obrigado também por mostrar para que a gente vem aí nessa evolução, né, dessa trajetória de evolução e da mudança corporativa, da cultura corporativa de uma grande companhia, né? Hoje você está então na Ipiranga, não é isso? Exatamente. Hoje eu respondo pela área de educação corporativa da Ipiranga, que tem o nome Universo Ipiranga, e a gente tem aí alguns desafios, né, para poder suportar o negócio em todos os resultados, né, que a gente precisa alcançar e também, principalmente, trabalhar a cultura organizacional, né, para impulsionar aí a empresa na evolução que a gente precisa. Então, hoje eu sou Que legal, a responsável por educação corporativa aqui na Ipiranga. que legal. É, e aquele evento foi um evento que eu fiz com parceria com a Movidaria, né? Uma consultoria do qual eu tenho orgulho de fazer parte, tenho muito carinho por eles. E é muito gostoso. Ontem mesmo eu Verdade, estava num presencial lá e a gente super animado com esses eventos aí da Movidaria. Que legal. Ô verdade. Cecília, e aí você falou de transformação cultural, né? Daqui a pouco Uhum, eu vou falar um pouquinho mais sobre como vocês estão lidando com isso, que eu imagino que é um desafio, nossa, de uhum. mudar, de apoiar, né, essa mudança de cultura. Mas antes, eu queria perguntar para você como é que você chegou até aí, né, nessa posição que você ocupa hoje, como foi um pouquinho da sua trajetória? É. Matarazzo, a minha relação com a educação, ela começou muito cedo, assim, eu acho que desde pequena eu sempre quis trabalhar com pessoas, né, e eu aspirava muito isso, assim, na minha história, né. Então, um dos meus primeiros trabalhos foi como, professora, porque eu fiz letras português e italiano, né, e aí eu vou explicar o porquê do italiano. Na época eu estudei bastante, eu sempre fui muito dedicada aos estudos, né, mas eu precisava passar para uma universidade pública porque os meus pais não tinham, né, condições de investir numa universidade privada. Então, estudei bastante, mas eu tinha o desejo de estudar numa próxima da minha casa. E essa próxima da minha casa tinha uma curiosidade, eu não sei se todos vocês sabem, mas quando a gente faz graduação em letras, a gente precisa escolher o idioma, né, que a gente vai cursar associado a toda a literatura, enfim, português que a gente vai ver. E essa universidade era a única que a escolha do idioma era em ordem decrescente. Então aconteceu de eu passar para a minha última opção, que era o italiano. Olha que loucura. Não, e eu achando, né, que eu estava muito senhora de si, fui falar com a secretaria da universidade que eles tinham errado, que a minha pontuação tinha sido ótima, que eu teria passado para outros cursos, né? E quando eu fui falar com eles, eu descobri que, na verdade, eu é que tinha trocado a ordem e tinha passado para mim a primeira opção, que era o italiano. Aí eu falei, nossa, o que eu faço agora? Né? Não tem condições de ir para mais longe.
vou para a faculdade que está mais perto da minha casa. E aí foi curioso, porque no primeiro dia eu entrei na sala de língua italiana e a professora me deu tchau. Para quem não sabe, tchau é oi em italiano. O que eu fiz? Fui embora, falando, não, tem alguma coisa errada. Eu não deveria estar aqui, porque até a professora está mandando eu ir embora. E aí a turma, rindo da situação, falou, não, tchau é oi em italiano, entra aí. E aí eu entrei na turma, me apaixonei pelo italiano, por literatura italiana, língua italiana, história, geografia. Hoje eu sou apaixonada ao ponto de algumas pessoas me ouvirem falar o idioma e falar que eu sou italiana. Tem até uma outra história engraçada que eu lembrei agora. Eu trabalhei numa empresa de telecom que respondia a um grupo italiano e tinha um diretor, né, que sempre ia lá na área de recursos humanos falar com a gente, e aí teve um dia que ele virou para mim, ele não sabia falar italiano, aí ele tentou falar um português misturado com italiano, ele, oi, eu preciso falar com... Aí eu falei assim, tá, diz o que você precisa, ele... Você é brasileira? Eu falei, sou. Aí ele, eu só te vejo falando italiano, então aquilo ali foi até um elogio, né? Porque eu falei, nossa, realmente eu aprendi aí bastante a língua na universidade, fiquei feliz, mas assim, no quanto eu queria demonstrar, né, o quanto o italiano faz parte da minha vida. Ai, que delícia. Que pena que eu não tenho aqui aqueles emojis, né? Pra começar a rir junto e colocar aquelas carinhas ali. Que engraçado. Não, e eu acho assim também que no final das contas a gente tem aprendizado por aí, né? Era o que tinha, não era a minha primeira opção, mas nossa, no final você gostou, Coragem. aprofundou, foi Coragem. reconhecida, coragem. Eu Eu sou gosto. muito, muito do desafio, Matarazzo. Coragem. E aí eu falei, não, vamos aproveitar essa oportunidade. E aí hoje eu tenho toda a minha história de carreira, eu tenho o idioma italiano relacionado. Então, assim, depois da faculdade eu fui dar aula de língua portuguesa e língua italiana, e Legal. através da língua italiana eu conheci pessoas no mundo corporativo, porque a instituição que eu trabalhava na época, né, o Senac, dava aula de italiano nas empresas, e através desse trabalho, né, dessa oportunidade, eu tive acesso a essas grandes empresas do grupo, né, Telecom Itália, e eu cheguei primeiro até uma empresa chamada Itaútel, que prestava serviço para TIM, né, de telecom. Aí trabalhei um período lá, e aí foi o meu início, de fato, em RH. Eu saí da educação, né, de ser professora, para poder entrar no mundo corporativo. E aí, na Itaútel, eles eram uma empresa de São Paulo que estavam querendo abrir um escritório aqui no Rio. E aí eles precisavam de uma pessoa para tocar o RH aqui. Então, eu já comecei a minha carreira em RH com uma visão generalista, porque eu precisava tocar um escritório em todas as sub-áreas de RH, né? Embora eu tenha muito forte a relação com a educação, na época eu precisei entender de tudo, né? De DP, de BP, de remuneração, enfim, de tudo para poder tocar esse escritório. E era um escritório também de um grupo italiano, e ali eu tive muito contato com a língua, enfim, com pessoas, né, também, né, com italianos, e foi isso, assim, eu só fui amadurecendo esse contato. Que legal. E reforça aquilo que você me trouxe uma vez, não sei se a gente falou aqui, que você já sabia desde antes que você queria trabalhar com gente, né? Isso era importante para você. Exatamente. E aí eu tive a oportunidade na Itaútel, né, de viver isso de forma ampla, né, trabalhando aí nas diferentes sub-áreas. E aí, através da Itaútel, eu conheci pessoas que prestavam serviço para a TIM e souberam de uma vaga lá dentro do RH, dentro da diretoria de RH da TIM, para suportar a diretoria, né? Então era uma coisa ainda de apoio, de suporte administrativo. E aí eu fui mesmo assim, de novo, a coragem, o desafio, o italiano está me abrindo portas, é com ele que eu vou chegar, né, aonde eu quero na área de RH. E aí cheguei para atender a diretoria, né? Na verdade, aí tinha um italiano lá, Paolo Stopaccioli, a quem eu sou muito grata, né? O meu primeiro, não foi o meu primeiro chefe, né? Antes eu tive, né, na Itaútel também, a Ornella, quem eu agradeço aí todo o aprendizado. Mas o Paolo, eu fiquei 10 anos, né? Eu fiquei uma década em telecom, então a gente tem aí eu tenho uma história
com a TIM, com o Telecom e com a aprendizagem, enfim, através desse apoio e das oportunidades que o Paulo me deu. E aí, o que eu estou falando, né? Com 11 meses de empresa, eu já estava estudando gestão de RH em paralelo. E aí eu comentei com o Paulo que eu queria, eu tinha a paixão pela educação por gente e tinha a visão de gestão de RH. Então, eu gostaria de ter uma oportunidade na área de desenvolvimento e formação na época, né, que se chamava dessa forma. E aí surgiu essa vaga e ele me deu essa oportunidade. E aí, dali, eu só fui de novo, aproveitando as oportunidades, aprendendo muito, eu gosto muito de estudar, eu acredito muito na aprendizagem na educação, eu acho que isso faz diferença para a gente, sabe? Hoje a gente ouve, a aprendizagem é contínua, é uma coisa que eu acredito, a gente tem que buscar se reinventar, e é verdade, então eu sempre trouxe muito isso como uma certeza, assim, para mim, sabe? Como uma crença. Muito bom te ouvir, muito bom. Eu acredito muito nisso também. A gente entende que educação transforma, né? E eu me vejo hoje como um profissional de educação, né? Educação corporativa, de formação de liderança. Mas a gente entende as empresas como a terceira fronteira da educação, né? Tem a escola, tem a família, mas a empresa também precisa, né? Dar essas Sem diretrizes, esses dúvida. nortes. Claro, olhando para o protagonismo de cada um aí. Que bacana. Nossa, eu fiquei imaginando, né, o quanto que o italiano te abriu portas, né, e o quanto algumas pessoas não quiseram seguir adiante, né, não só pela falta de coragem, mas por ficar muito assim, preso na primeira opção, né, imagino que a sua primeira opção era inglês, né, como de todo mundo Isso. aí. Sim. E você teve não só a coragem de continuar, mas de aceitar a flexibilidade daquele pensamento, daquele planejamento de estudo que você tinha feito. Eu vejo isso como um aprendizado. Que bacana. E aí, como que você chegou na Ipiranga? Você estava lá na TIM, 10 Isso. anos na Telecom. Isso, e aí na TIM eu construí uma carreira, né, que foi até especialista de aprendizagem, que na TIM é uma liderança técnica, então assim, eu sou super grata a todos que comigo estiveram ali, são meus amigos, são pessoas que eu admiro, né, e acompanho, e tenho certeza que me acompanham até hoje, mas sabe quando você dá uma olhada para a tua carreira e fala assim, poxa, eu acho que aqui o ciclo já se fechou, a gente construiu tudo que tinha que construir, contribuiu, né? E assim, chegou a hora de ver novos horizontes. Então, eu tomei a decisão de me reinventar na carreira no sentido de mudar o mercado que eu já conhecia há alguns anos. Então, eu fui para o mercado buscar uma oportunidade que eu pudesse assumir um time de educação corporativa e num outro mercado que eu nunca tinha atuado anteriormente. E assim eu cheguei e conheci a oportunidade na Ipiranga para assumir, né, a área de educação corporativa. E lá e aqui, né, a gente tinha um desenvolvimento, isso aconteceu em 2020. Na verdade, eu comecei a procurar em 2019, e no início de 2020 eu já estava certa da oportunidade. Comuniquei, né, onde eu estava e fiz essa transição. E aí, por que eu fiz essa transição? Primeiro, porque aqui na Ipiranga a gente tem um desafio super bacana que é mudar nossa perspectiva de aprendizagem. Então, a gente tinha uma estrutura tradicional de educação e o convite era para a gente trazer uma ideia de ecossistema de aprendizagem com diferentes formatos, portais, a cultura, né, de aprendizagem contínua, e isso brilha os meus olhos. Então, assim, na minha entrevista, né, com a minha atual diretora, Carla, brilhou os meus olhos, eu falo isso para ela até hoje, né? Eu não tinha como não aceitar assumir um time de educação, uma coisa que eu sou apaixonada, e para poder transformar a educação, que eu acho que é uma coisa que a gente vivencia a todo momento, né? A aprendizagem, ela traz isso para a gente, esse poder de saber algo novo a cada momento, a cada instante. Então, eu vim, estou há 2 anos e meio, né, mais ou menos, na companhia, e aqui, como responsável, né, da educação corporativa, o primeiro trabalho que a gente fez foi falar dessa nova cultura de aprendizagem. Então, a gente traz muito as mensagens de que nós somos protagonistas do nosso desenvolvimento, que a gente precisa da liderança apoiando o desenvolvimento dos times, que a aprendizagem ela é contínua, então não tem isso do certificado, do diploma,
eles não dizem quem é você dentro da educação, muito pelo contrário, só indicam etapas e que essa etapa ela não acaba, né? Então a gente traz muito isso aqui. E com isso, enfim, eu tenho várias histórias para contar de programas, de ações que eu já fiz aqui com esse propósito e com esse ideal de cultura de aprendizagem. Que delícia. Que delícia. Nossa, você me fez lembrar de algumas... Não, faz tempo, hein? Acho que uns 10 anos talvez. Eu fiz a migração do mundo corporativo para o mundo de consultoria em 2010, finalzinho de 2010. E eu me lembrei agora de eventos que a gente fazia depois das formações de liderança, lá para 2013, 2014, que a gente fazia festa de formatura, sabe? Tô falando do presencial ainda, né? Entregava diploma, você se formou no PDF. Eu lembro disso. Nossa, verdade. Cara, tô com uma vergonha de mim agora. Verdade. Sabe aquela vergonha? Tem a vergonha alheia, né? Mas agora é uma vergonha mas assim... Não tem. A gente evoluiu e agora a gente acredita... Mas é verdade, eu lembrei agora também de alguns, hein? A gente evoluiu. Como esse que eu participei. Gostei disso. Aí a gente fala muito que para liderança o contexto importa, né? O contexto mudou, a gente também mudou, né? A gente também evoluiu. E ó, pegando na linha do tempo que você me contou, eu acho que a sua entrevista que brilhou os olhinhos era um pouquinho antes da pandemia. Sim. E aí? Como que mudou no cenário que você tinha meio que pactuado lá e aí entrou todo esse movimento de mudar o mundo, né? Olha, foi desafiador, Matarazzo, porque eu entrei numa empresa sem conhecer as pessoas, numa realidade pandêmica e remota, né? Em telecom eu já tinha essa realidade, a gente já tinha, enfim, todas as ferramentas, né, para poder se comunicar de forma remota. Porém, eu estava chegando numa empresa, eu não conhecia as pessoas, então por mais que eu tivesse familiaridade com as ferramentas, eu não tinha com as pessoas e as pessoas precisaram me conhecer através da tela. E eu estava assumindo um time, né? Então teve todo um trabalho assim de criar relação, de conhecer a empresa, de conhecer as pessoas, de conhecer como tudo funcionava, lembrando que eu fui para um mercado que eu nunca tinha atuado, então eu costumo brincar. Hoje eu atuo, né, no mercado de combustíveis, de distribuição de combustíveis, como eu falei, na Ipiranga, mas eu só sabia abastecer meu carro. E quando eu entrei, eu vi que a Ipiranga é um mundo. Tem muitas frentes de negócio aqui dentro, né? Diferentes daquilo que eu tinha dimensão, né? Que eu conhecia das propagandas que eu via no Pergunta Lá, no Posto Ipiranga. Então, um dos primeiros exercícios foi mergulhar nesse negócio, conhecer, né, as áreas, as pessoas, enfim, e também essa relação com o meu time, né? Então, eles precisavam me conhecer e a gente precisava estabelecer essas relações de confiança. Então, foram 2 grandes desafios nessa transição. Conhecer de um negócio que eu nunca tinha visto e me relacionar com as pessoas e principalmente com o meu time. Eu fico imaginando seu chapéu duplo aí, né? Porque enquanto área de gente, a gente precisa ajudar as pessoas, ser facilitador de alguns processos, né? Despertar interesses aí que talvez esteja ali mais quietinho em cada um. Mas além disso, você tinha um papel de liderança de time de RH. Então, além de você servir como suporte para o business, você tinha a relação de confiança do seu próprio time, né? Baita desafio. Sim. Acho que acertei no convite. Tem gente que tem esse desafio. E até hoje, nesses 2 anos e meio, eu vivo isso aqui, né, na Ipiranga, e eu acho que é isso, né? Falando um pouco de liderança, ser líder é um exercício diário, assim, sem romantismo nenhum. A gente está lidando com pessoas, a gente sabe que cada pessoa é uma complexidade, a gente fala muito isso, tem teorias para explicar, e sem dúvida nenhuma é uma descoberta a cada dia, sabe? E eu acho que o processo de autoconhecimento, que é outra coisa que a gente não só oferece para o negócio, né? Como você falou, eu tenho o meu papel de oferecer para o negócio. Então, dentro da nossa estrutura, a gente tem a escola de liderança,
tem conteúdos que envolvem o autoconhecimento desse líder, e eu vivo isso também, né? Porque eu acredito na importância desse processo de autoconhecimento. Então, o que me ajudou muito foi isso, né? Nesse momento de me relacionar com o time, de entender que as pessoas são diferentes, de entender as minhas limitações, o que eu poderia contribuir. Dessa forma, eu fui chegando e construindo essa confiança com o time, né? E aí a gente foi conquistando resultados juntos, celebrando, aprendendo, e criando essa maturidade, né, na nossa relação. Hoje eu tenho outro time, assim, eu tenho uma outra configuração do time. Algumas pessoas do meu time tiveram oportunidades aí também de galgar outras oportunidades, e aí, de novo, na relação com pessoas, a gente tem que estar muito pronto para isso, assim, para essas transformações. E a gente que acredita em aprendizagem, a gente até celebra, a gente fica feliz pelo outro. Por quê? Porque ele está seguindo o caminho dele, aquilo que ele acredita, aproveitando as oportunidades. Então, o que eu escuto muito, né, das pessoas que conversam comigo e que me percebem, elas falam: não, Cissa, você é uma pessoa que investe no desenvolvimento das outras e que apoia isso. E assim, falo isso sem modéstia, Matarazzo, porque é um processo que eu tenho muita consciência. Eu sei da importância, de novo, da educação e da aprendizagem, então por isso que eu incentivo, né, aos demais. E aí hoje eu tenho um novo time, uma nova configuração, né? Tenho parte também do time quando eu entrei da Ipiranga, e aí eu vejo que cada dia é um desafio, cada dia uma descoberta, uma oportunidade de aprendizado. Então eu estou super aberta a isso, sabe? Eu acho que no final a gente ganha muito com... eu acho que liderança é isso, é viver essa experiência. E Que uma legal. vez eu me lembrei aqui que eu escutei de uma pessoa e eu nunca mais esqueci dessa frase. Ela falou assim, eu ainda nessa transição, né, de assumir um time e me tornar líder, ela disse, o líder é aquele que se vê no desenvolvimento do outro. Chegou a hora de você se enxergar no desenvolvimento do outro. Ninguém mais precisa conhecer a Cecília, você não precisa se provar. As outras pessoas vão dizer quem são a Cecília. E eu trago isso para mim, Matarazzo, e no meu relacionamento com eles. Eu fico muito feliz quando eu os vejo brilhar, apresentando um projeto novo, quando eles falam para mim, cara, Cecília, eu estou amando isso que eu estou fazendo, está fazendo uma diferença para mim. É muito da Cecília líder, sabe? Super, que legal. E sabe o que eu imaginei agora? Você sendo um Paolo na vida do seu time, né? Ai, Que voou. nossa, eu nunca tinha pensado nisso, Matarazzo. Ai, adorei. Nunca tinha pensado nisso. Verdade, verdade. Que legal, porque a gente sempre lembra do nome daqueles líderes que nos marcaram, no sentido de como não tratar o ser humano, né? Eu já tenho os dois aqui Uhum. pra pensar. Mas, cara, e os Paulo da nossa vida, né? E as Cecílias que vão fazer a gente voar? É difícil, às vezes, a gente ter esse tipo de possibilidade de ter uma liderança que nos inspira e deixa a gente voar, ao mesmo tempo que a gente vai modulando alguns formatos de comunicação, né? Ou estilos de dar os desafios para que as pessoas também possam sair. E é claro que a gente não fica, assim, feliz no dia da comunicação, né? Puxa, tava Uhum. tudo rodando direitinho, né? Mas Dá é um tão bom ver desespero, o povo voar. Tá. mas por outro lado, tem esse Não, e olhar. aproveitando o nosso movimento futebolístico da Copa do Mundo, putz, é melhor você ter Uhum. três atacantes bons e ter essa dúvida de como fazer para encaixar o time do que não ter ninguém, né? Então eu acho que se o time tá indo embora para Uhum. oportunidades melhores, é porque você também pavimentou esse caminho, né? Sem Mas é um dúvida, desapego sem grande, dúvida. né? Às vezes não dá, não é Sim, tão fácil sim. não. Não é fácil, mas assim, hoje eu vejo o meu time novo, assim, os três atacantes que eu tenho aqui maravilhosos, Renata, Patrick e Gabi, e falo, tudo é um ciclo, gente, de aprendizado. É, Então eles estão junto, a gente já está junto aí como time e fazendo entregas muito bacanas para o negócio e fazendo a diferença para eles também, né? Eu acho que é um pouco disso o trabalho, o dia a dia, né? A gente escuta aquela frase meio clichê de que a gente passa mais tempo dentro do trabalho, nas aham, relações de trabalho, e é verdade. Então, assim, você vê que está sendo bom para eles e a gente está entregando também aquilo que a gente precisa, né? Com o compromisso do negócio.
eu fico muito feliz. Então, hoje a gente já tem um Que time legal. aí, e eu reforço muito isso. Cada pessoa é fundamental. Eu tenho também Que legal. estagiários e jovens comigo que eu trago a importância, e estagiários, jovens aprendizes, né? Um jovem aprendiz, que eu trago essa importância também, né? Não é porque você está num nível de maturidade menor que você não vai ter oportunidade de aprender, você vai aprender da mesma É. forma. Então, sempre trazendo educação aí de alguma forma. Gosto, um líder educador, né? É tudo. Isso é muito bom. E aí você comenta, né, que você também já tem esse time que está performando também entregas para o negócio, né? Olhando para o negócio, Uhum, eu entendo que vocês estão num processo de evolução da cultura, né? E aí vocês sim. dividiram esse processo de transformação cultural em algumas etapas, não é isso? Conta um Isso, pouquinho pra isso. gente como é que foi. Tá. De 2019 para cá, a gente teve aí um impulso, né, na transformação cultural da companhia, então foram criados alguns atributos culturais, né, para simbolizar toda essa transformação. Na época também, né, muito acreditando no papel da liderança dessa transformação, foi feito um grande evento, né, envolvendo a nossa liderança para que eles pudessem ser embaixadores, né, dos novos atributos e da nova cultura, e associado a isso várias ações, né, de transformação organizacional foram feitas também, né, que a gente sabe que cultura tem a ver com crença, com valor, com estrutura, com objetivos, né, da companhia, e aí somando tudo isso, a gente teve o que a gente chamou de jornada de transformação cultural, na época da qual você fez parte com a gente, né, com o apoio da Movidaria, e na época eu acho até que a gente tinha falado para os gerentes, para os diretores no grande evento, e depois a gente foi fazendo esses workshops para os outros pipes da liderança também, para poder fazer esse processo de disseminação cultural. Hoje, né, em 2022, a gente está com um olhar, a gente evoluiu muito e a gente tem muito orgulho disso, né, quando a gente olha tudo que a gente construiu com base nos nossos atributos, e aí eu vou dar alguns exemplos. A gente tem hoje um olhar para a diversidade muito forte na companhia, coisa que a gente não tinha tão explícito, né, tão presente há alguns anos atrás. Então, a gente tem não só um programa de diversidade voltado, né, à criação de grupos de afinidade para que a gente pudesse olhar para essas questões de uma forma muito mais assertiva, né, e madura, mas a gente tem ações transformacionais, metas relacionadas à diversidade que estão na nossa vice-presidência e na nossa diretoria. Então, assim, todo um compromisso com o tema que faz parte dessa nova cultura, porque um dos nossos atributos é o Seja Você. E o Seja Você está relacionado a uma empresa mais diversa, mais inclusiva. E aí a minha estrutura, o Universo Piranga, ela apoia, né, com trilhas de aprendizagem para sensibilizar desde a liderança aos profissionais sobre o tema. E aí eu tenho vários exemplos aí de temas e de ações que a gente fez para apoiar essa transformação da companhia, entre outros programas, né, para inclusão, respeito, né, de todas as frentes que são trabalhadas, a de gênero, a de raça, a de PCD, né, o LGBTQI+, então tem todo um cuidado da companhia hoje, e números, né, que eu acho que é o mais importante, para acompanhar essa evolução. E aí hoje a minha estrutura apoia, sempre quando o assunto é aprendizagem, educação, sensibilização, a gente está junto nesse processo. E aí, falando do momento atual, a gente está no momento de evolução cultural, então a gente está com uma jornada de evolução cultural, e nessa jornada a gente, de novo, está começando desenvolvendo os nossos líderes, falando desse momento de evolução, e aí a gente está focando muito no tema autonomia, tá? E eu acho que isso, pensando numa reflexão aí para todas as empresas, nunca se precisou tanto de um líder cada vez mais autônomo, né? A gente viveu uma questão mundial, global, enfim, que foi a pandemia, que a gente teve que se testar e se reinventar líder em diferentes situações, e agora a gente precisa de novo ganhar tração, agilidade, enfim, né?
E aí, nessa linha, a gente tem olhado muito para a perspectiva de autonomia, o quanto a gente precisa de uma liderança autônoma para poder realizar e evoluir tudo o que a gente precisa dentro da Ipiranga. Então, esse é o nosso foco agora da evolução cultural. Interessante. Então, pegando a ideia de que para a liderança o contexto importa, se a gente olhar para o seu time, não para o RH, né, mas as lideranças que você apoia, talvez lideranças médias, né, um gerente, até um diretor, olhando para o negócio, então, né, olhando para esse movimento de desafio de mudar o mundo depois da pandemia, olhando para a transformação cultural, como é que tá a vida desses líderes aí da Ipiranga? Tá difícil, imagino eu, tá pesada, com muita agenda. Qual é o grande desafio? Ele tem que ser mais autônomo. Mas qual que é o desafio do dia a dia, de ele operar processos e pessoas ali? Você tem algum tipo de percepção? Eu acredito assim, pensando no processo de evolução de uma forma mais abrangente, a gente tem alguns desafios aqui para os quais a gente está olhando também, e aí envolve processos e pessoas. Parte da transformação cultural, ela olha também o preparo dessas pessoas, né, para impulsionar essa mudança, né, essa evolução que a gente precisa. E aí, nesse sentido, a gente tem olhado muito forte para o desenvolvimento dos nossos líderes. Então, acho que o desafio, ele está... a gente tem o mercado de combustível é um mercado assim que muda por si só, né? A gente escuta muito aqui que ele é muito volátil, então assim a gente precisa ter sempre uma liderança muito capacitada no nosso negócio, né? E com esse olhar para poder navegar bem nessas mudanças e nessa volatilidade que a gente tem. E também é uma liderança que provoque mudanças, né? Então a gente costuma falar que a autonomia está relacionada à inovação e é muito assim, a nossa expectativa com esse programa é ter uma liderança muito alinhada, né? E que atue de forma a facilitar o processo interno, né? Então a gente reforça aí esse papel de facilitador dessa evolução. E aí, olhando hoje os desafios, eu acho que a gente teve um período que foi o da pandemia, em que a gente teve que se reinventar e gerir as pessoas, né, de forma remota, sem mais comando e controle, né, de uma jornada, de uma agenda, né, bem determinada, assim. E agora, com um mundo diferente, né, que a gente se encontra presencialmente de novo, acho que vale olhar para esses aprendizados e trazer esse impulso, essa liberdade, essa autonomia para o time, né, que de certa forma nos foi, eu vou chamar de forçada, né, porque a gente não estava ali no dia a dia mais com as pessoas, mas que agora serviu de aprendizado, né, da gente podemos, no nosso papel de liderança, impulsionar, facilitar o processo e não controlar, né, comandar. Então, é uma reflexão que a gente faz muito aqui na Ipiranga e essa jornada de evolução ela vem para isso, para a gente pensar junto, enquanto liderança, o nosso papel, né, de alinhamento, de facilitador e tornar o negócio mais fluido, né, mais ágil, que é uma outra coisa que a gente tem olhado aqui de forma mais assim intensa, né? Que é a questão da gente trazer agilidade, né, para a nossa companhia através da nossa liderança. No fim das contas, eles que serão, né, os embaixadores, né, dessa cultura que a gente quer imprimir. Né? Sim. Que desafio que você tem na mão. E o que você tem visto que tem funcionado e talvez o que não tem funcionado nesses programas de desenvolvimento, nas comunicações, que estrutura de workshops, de seminários, de hands-on, o que você tem visto que está funcionando, que tem tido eco com eles, né, que eles gostam de participar e talvez aquilo que a gente já vai deixar de atuar, não só na Ipiranga, mas como mercado de educação corporativa, que talvez já não faça mais sentido? Tá. Aqui eu acho que a gente tem que olhar por pipe, né?
e também, de novo, pelos aprendizados da pandemia. Eu acho que a gente ouviu muito que a gente chegou a uma exaustão de agenda, né? Porque como a gente não se via, entre uma reunião e outra, a gente entrava num novo fórum. E aí, migrar de novo para o presencial, uma das coisas que a minha estrutura está fazendo aqui é investir nos fóruns híbridos, porque isso tem atendido um pouco ao clamor da agenda, que é um desafio, né? A gente está aí, enfim, focado nos resultados de negócio, trazendo essa importância da cultura de aprender a todo momento, mas como é que a gente conecta isso, né, dentro de uma agenda? Então, um dos grandes desafios aqui são a gente equilibrar esses dois pontos, e aí, com isso, a nossa estrutura traz diferentes formatos para poder atender, seja, aí a gente trouxe o conceito de jornada completa, então, assim, você mergulha num material, depois você está em algumas horinhas num workshop com a gente, depois você está desenvolvendo algum projeto dentro da companhia. Então, assim, tem vários exemplos para atender esses anseios, e isso depende muito do pipe, né? Então, tem pipes como top management, né? Os diretores e os vice-presidentes, que a gente concentra um pouco ações dentro dos fóruns que eles já estão inseridos, né? E fazem parte da agenda, então tem muito um olhar, né, de planejamento, e aí a gente traz, sim, também algo relacionado à nossa cultura, alguma competência, né, para essa liderança, e nos pipes abaixo a gente tem trazido aí algumas ferramentas de primeira gestão para poder apoiá-los, né, nos times, principalmente nesse novo mundo que pode ser híbrido, que pode ser remoto, que pode ser presencial. Então tem temas como esses. A gente tem se falado muito, né, da agilidade, da cultura ágil. Eu acho que isso nunca vai sair de moda, né? Em telecom isso já era muito evidente, e agora cada vez mais, eu acho que em todos os mercados, e sem dúvida nenhuma eu vejo isso na Ipiranga também. A necessidade da gente olhar para os nossos processos, olhar para as nossas metas de uma forma muito mais dinâmica. E o mercado que a gente atua hoje também tem um olhar para eficiência, né? Que é muito. A gente tem aí o contexto do negócio que eu atuo hoje é uma base de operações, é uma área comercial, então a gente precisa, com essa dinâmica e com essa agilidade, atender também a temas como eficiência, segurança, enfim. E então a gente estimula a nossa liderança tanto em hard skills quanto em soft skills, tá? Eu acho que essa duplinha tem que aparecer bastante, né? É o hard e o soft mesmo. Interessante. Então, sem dúvida nenhuma, um olhar para o business e um olhar para pessoas, né? Então, é isso que a gente tem trazido nas nossas ações. E um ponto importante que eu lembrei agora também é o olhar para ESG, né? Além da meta de diversidade, além de cultura, de toda a transformação cultural que a gente está fazendo, a gente traz também o ESG como um ponto importante para a nossa organização. Imagina, né? Uma empresa aí do mercado de distribuição de combustíveis, todo mundo, né, está voltando os olhos para ESG. Todo mundo mais no mercado, empresa, né? Não é diferente. Então tem várias trilhas nossas que falam sobre o tema, e é um tema que a gente mobiliza a nossa liderança também. Então acho que é isso, é cultura com foco em autonomia, negócio, sustentabilidade, né, o ESG, entre outros desafios aí, competências que a gente... agilidade, né, a cultura ágil, como eu falei. É isso. Muito bom. Muito bom. Eu coloquei aqui o ESG, né, para trazer aqui, acho que, eu não sei se eu já coloquei até uma letrinha a mais aqui, mas é o Environment, acho que tá certo. Social and Governance, né? Ainda mais no mercado, né? Nesse mercado de combustíveis, eu acho que é um tema que você já não tem muita opção, né? A gente vê ainda um pouquinho de modinha em alguns outros negócios, mas eu entendo que o seu negócio já internalizou, né? Esse é um tema importante. Sem dúvida nenhuma um compromisso, assim como a segurança. É um compromisso. É algo que a gente não abre mão no nosso mercado. Segurança é inegociável. E é outro tema também que a gente conectado à nossa cultura, né? A gente traz também e desdobra para essas lideranças.
Que provoque mudanças e que seja esse embaixador, né, dessa cultura corporativa, então que tenha a segurança em primeiro lugar, né, e negociar como valor negociável. É engraçado porque a gente percebe que segmentos diferentes dão importância diferente a alguns temas, né? Acho que o varejo dá muito pouca importância ainda à segurança, a gente vê pouco essa discussão. Mas eu vejo as indústrias em geral, segurança é fundamental mesmo. Sem E dúvida. Cecília trouxe um ponto importante aqui quando falar nesse movimento da gente olhar para as pessoas, mas também para o negócio, né? Porque a gente percebe que tem... não dá para ser tão desequilibrado, né? Claro que tem preferências e a cultura corporativa vai levando um pouquinho mais para um lado do que para o outro, mas não adianta só cuidar de gente sem olhar para o negócio e não adianta só cuidar do negócio sem olhar de gente, sem olhar para a gente. A gente precisa tentar buscar um equilíbrio aí. Interessante. E sobre o híbrido, a gente acredita muito aqui no híbrido. O que a gente tem visto é que tem algumas companhias que ainda não entenderam o conceito de híbrido, né? Vou te contar um cenário o mais desafiador para mim na hora de entregar aqui algum workshop corporativo é quando entende híbrido, 10 pessoas na sala presencial e meia dúzia no Zoom ou no Teams, né? Isso não é híbrido, isso é salada de fruta que atrapalha muito o engajamento, né? E a discussão ali dos treinamentos. Não dá para ter alguns no presencial, outros no virtual. A gente tem com esse desafio de lidar com esse tipo de cenário. Então, o híbrido que a gente tem feito envia, né, conteúdo antes de consumo, de discussão, de reflexão individual, se junta 2 horinhas aqui no Zoom, no Teams, depois vão para um presencial, 4 horas, 6 horas, 8 horas a gente evita, mas às vezes o cliente exige. Depois mais 1 ou 2 no virtual, e vai fazendo alguns steps, algumas entregas. A gente tem gostado, sabe? Aprendemos a trabalhar nesse formato híbrido. A gente entende que alguns clientes não voltam para o presencial em razão dos custos, principalmente para quem tem times distribuídos, né? Mas a gente gosta muito do presencial fazendo o ping-pong com o virtual, né? O híbrido para a gente tem funcionado bem. E a gente traz isso que você falou, Matarazzo, aqui como a ideia de jornada. Então, assim, o aprendizado ele é uma jornada, e aí a gente reforça muito a ideia do contínuo, né? Você vê que você vai aprender aquilo, mas você vai ter vários momentos, vários ambientes, vários estímulos. Então, a gente traz isso muito como jornada aqui. E um dos aprendizados da pandemia foi que a gente pode alcançar as pessoas aonde elas estiver. Então, assim, o fato dele não viajar ou de ser um time muito grande não vai ser um empecilho para a gente chegar com conteúdo, com pocket, com uma transmissão, com algum formato de aprendizagem. Então, hoje, a gente vê uma transformação de um período que eu não estava aqui para o período agora, com toda esse ferramental tecnológico que a gente consegue alcançar, por exemplo, as nossas bases de operações. A gente consegue dar um treinamento nas nossas bases de operações. Então, mesmo que ele esteja acontecendo aqui na matriz, a gente consegue, com as nossas ferramentas, transmitir de alguma forma. E como voltamos ao mundo presencial também, nós vamos até a base, né? Essas pessoas elas não precisam viajar, a gente leva o conhecimento até elas. Então, isso foi uma coisa bacana, sabe? Que a tecnologia, esse ferramental nos trouxe. Então, hoje as pessoas já falam. É engraçado que nessa transição, toda vez que a gente tem que convidar para um presencial, a gente tem que escrever que é presencial. As pessoas já estão tão habituadas que elas falam, cadê o link? E aí a pessoa nem se tocou que era presencial, né? Então tem algumas ações que a gente dá uma estimulada de ser presencial, mas elas falam, poxa, achei que fosse ser remota, não sei o quê. Então é muito louco isso. Assim, tem muita gente ainda no mundo do remoto e preferindo. Então a gente deixa as pessoas bastante à vontade, né? Óbvio que aquele método que a gente consegue fazer, híbrido, né? Mas a gente tem colocado muito isso assim na linha do protagonismo, né? Assim, primeiro, você tem que estar consciente de que é importante você aprender aquilo, seja para a tua função, seja para aquilo que você entende, né? De necessidade de competência para você, seja para aquilo que a gente também estimula enquanto área de educação. E a gente dá essas opções, né? Então,
o que você quer aprender, como você quer aprender, está muito relacionado à nossa cultura. Dentre os nossos atributos, a gente tem o deixa comigo, que é essa coisa da autonomia e do protagonismo. Tem a leveza, que é você deixar o ambiente assim mais leve, né? Então, para que as coisas elas possam acontecer de uma forma leve e ágil e fluida, né? Então tem muito a ver com essa agilidade que a gente quer trazer para a companhia também, entre outros atributos, assim. Então tudo que a gente faz está muito relacionado com a nossa cultura, sabe? Todas as ações de educação estão muito voltadas para isso. Que legal. Tá tudo conectado, né? No final das contas, tá tudo conectado. Nossa, eu falo muito isso, Matarazzo. Eu acho que tudo é conexão, assim. A atuação de um negócio aqui dentro da Ipiranga, com o propósito da gente aqui dentro da área de pessoas, tá tudo conectado, assim. Nada é pontual, né? Nada dá para ser visto assim de forma dispersa, né, ou segmentada. Esse é o nosso grande desafio. Se a gente for parar para pensar como é área de RH, a gente está sempre fazendo essa conexão, né? Porque tem pessoa em todo lugar, vamos combinar? Então a gente está sempre tentando conectar as coisas e as pessoas. É isso aí. Que legal. Eu tenho uma curiosidade sempre para todos os negócios. Como que vocês chamam a área de pessoas aí? Nós chamamos aqui a nossa vice-presidência, né, de pessoas e sustentabilidade. Isso tem uma mensagem cultural por trás, né, também. Sim, Pessoas e aqui sustentabilidade. Ou seja, a sustentabilidade está na nossa estrutura e toda aquela estrutura de sub-áreas de RH a gente tem aqui também, né? A área de desenvolvimento organizacional, as BPs, a área responsável por remuneração e relações sindicais. Então, a gente tem toda essa estrutura aqui. E aí eu fico nessa diretoria, né, de desenvolvimento organizacional. Aí, junto comigo, eu tenho uma par, né, que olha sustentabilidade, e a outra que olha desenvolvimento, né? Aí eu fico com a educação corporativa. É dessa forma que a gente se organiza aqui. Legal. E qual que é o tamanho desse time inteiro de pessoas de sustentabilidade? Nossa, deixa eu pensar. Agora você me fez uma pergunta bastante difícil. gente, né? Eu vou. Ah, não. A Quantos funcionários tem a Ipiranga hoje? A Ipiranga tem aproximadamente 3.000 funcionários, então o nosso RH, vou chutar, assim, tem umas 40, 50 pessoas, umas 40 e poucas pessoas, assim. Acho que dos que eu tenho ouvido aqui é isso, a proporção. De uma estrutura madura, né? Para atender todo o negócio, olhando para a estratégia e traduzindo o que vem lá de cima como aspiração. Não só como execução, né? De folha, né? Sem dúvida. Que ainda existe, por incrível que pareça. Poxa, que legal. Nossa, você não sabe como eu aprendo, sabe? Eu gosto tanto, vou aprendendo com vocês aqui. Muito obrigado. Legal. Muito obrigado. Adorei também, eu que agradeço. Ô Cecília, então você falou muito de autonomia, né, do protagonismo, que a carreira não é aquela coisa mais quadradinha que a gente tem que desenhar com o TRH e o cara só cumpre e tal. Mas se você, pra gente fechar, tá? Se você pudesse mandar um recado assim pra liderança que atua, não só no RH não, mas atua nos negócios, né, já estruturados. Que mensagem que você dá assim para uma liderança que quer entregar o resultado, cuidando de gente, olhando para a carreira? Que mensagem que você dá para os líderes que estão ouvindo a gente aqui? Nem, sem combinar nada, né, gente? A gente nem combinou nada. Tá. Aí eu vou puxar para aquilo que eu acredito, né? Que tudo passa pela educação. Então, eu escutei assim recentemente, né? Porque a gente está num cenário político aí, né, de polaridade, a gente viu a nossa eleição, e aí as pessoas falam, né, e nessa discussão, né, falou-se o seguinte, cara, sendo um ou sendo outro, a gente tem que estar preparado para esse mundo de mudança, né? Então, assim, atualmente, eu acho que a minha mensagem para a liderança é estar sempre disposto a aprender, reaprender e desaprender. Porque a gente não controla mais o nosso contexto, aquilo que está, né? E nunca controlou, na verdade, se a gente for parar para pensar. A gente consegue, né, através do autoconhecimento, controlar ou entender um pouco melhor como a gente funciona.
Então, eu acredito que através do aprendizado, do autoconhecimento desse líder, ele vai conseguir lidar melhor com essas situações. E vai ajudá-lo também na relação com o time. Como fazer para que esse time alcance os resultados coletivos da organização, né? Então, preparar esse time, né, para poder entregar aquilo que é necessário, mas de uma forma em que ele se realize também, né? Então, de novo, um olhar para pessoas e para negócio através da aprendizagem. Essa é a minha mensagem. Adorei. Eu vou escrever isso. Que delícia. Muito obrigado. Eu gosto de não fazer esse alinhamento da mensagem final, porque vem do coração mesmo, né? Vem do que você acredita. É isso que eu esperava mesmo. Fico feliz aí. Cecília, queria mais uma vez agradecer seu tempo e toda a contribuição que você deu aqui pra gente aprender um pouquinho mais aqui. Muito obrigado. Obrigada, Matarazzo, a todos que nos ouvem, e a gente se vê por aí, né? Nas nossas parcerias. Com certeza. Tchau. Com certeza. Tchau, muito obrigado. Pessoal, muito legal. Olha, eu aprendo e me divirto a cada episódio, né? Desde a Cecília contando lá da graduação dela com o italiano, até a trajetória que ela contou pra gente, os desafios que ela vem enfrentando ao longo do caminho, e essa mensagem final que foi maravilhosa aqui. Muito obrigado a ela aí pela presença. E você que está aqui nos ouvindo ou nos vendo, muito obrigado por ter ficado então até o final. Bom, eu não sei se você está aí no YouTube vendo a gente, ou se você está aqui no Spotify, em alguma outra plataforma de podcast, mas você já sabe, né, qual é aquele recadinho final que eu nunca lembro o nome do botão. Então curta, compartilhe, salve, se inscreva no canal. Obrigado por acompanhar a gente aqui. E um pedido a mais, compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar dessa mensagem que a gente tem levado aqui com o time de RH e os desafios que tem nesse papel tão importante do mundo corporativo. E mais adiante, nos próximos episódios, eu vou trazer também líderes que ocupam posições de operações, posições de business, posições de frente fora do RH, para trazer para a gente um pouquinho desse movimento de como funciona lidar aí com os desafios e angústias do dia a dia. Muito obrigado pela sua presença e nos vemos na próxima, pessoal. Até mais.